ao invés de boa tarde. Mas vamos lá. Boa tarde a todos, meu nome é Larissa Cunha e hoje eu, o Carlos Prestes e a Pamela Moraes vamos apresentar nosso trabalho sobre gestão de custos logísticos. E a gente ficou responsável pelos 3 primeiros capítulos, que o primeiro capítulo é logística, que a gente dividiu em alguns subtópicos que seriam história da logística, o que é a logística no conceito atual, e supply chain management. O capítulo 2, que é processos logísticos, que é logística de abastecimento, logística de planta interna ou operativa e logística de distribuição. E o capítulo 3, que é a vantagem competitiva e valor em logística, que a gente dividiu em vantagem competitiva, cadeia de valor, valor para o cliente e valor para o acionista. Bom, vou começar falando sobre a história da logística. Para muitas pessoas, a logística ela teve a sua origem durante as guerras e ela é muito associada a uma forma de defesa, planejamento de estratégias de guerra, ou seja, acomodando suprimentos e armamentos. Então, geralmente, quando a gente escuta falar em logística, todo mundo associa ela à guerra, ou à Segunda Guerra Mundial, ou à Primeira Guerra Mundial. Então, a gente sempre fala que ela surgiu durante essa época. Mas, na verdade, a gente não deve associar ela apenas a isso, já que a atividade logística, elas também foram usadas na construção das pirâmides do Egito, a muralha da China, e assim como ela pode ter sido usada muito anteriormente. Apesar de hoje a logística ela ser muito conhecida e muito utilizada, seja em grandes ou pequenas empresas, ela já foi há muito tempo uma atividade que era desvalorizada e ela era reconhecida apenas como uma função de apoio para todos os outros processos da empresa. Por exemplo, para marketing, para os processos produtivos, então a logística ela não era reconhecida assim como todos os outros processos. Até 1950, as atividades logísticas elas eram dispersas entre os diversos departamentos. Os custos logísticos eles não eram evidentes, mas eles eram contabilmente registrados em áreas como comercial, produção, entre outros. Dos anos 50 aos anos 60, algumas empresas elas passaram a criar cargos que tinham como função controlar o fluxo de material e transportes, e passaram então a ter uma noção de certos custos logísticos, mas ainda elas não tinham clareza de quais eram esses custos. Por esse motivo, eles não eram considerados contabilmente e adequadamente. Já nos anos 60 e 70, as empresas passaram a vislumbrar com maior clareza o conceito de balanceamento de custos por conta dos fatores econômicos, pesquisas acadêmicas e etc. sobre o tema que estava tendo naquela época. E o conceito de balanceamento dos custos logísticos ele levou as empresas a perceberem a relação que existia entre todos os outros custos da empresa. Ou seja, tendo os custos logísticos de uma forma assim mais evidente, também facilitou para eles conseguirem enxergar todos os outros custos de todos os outros processos e dividir eles da melhor forma. Dos anos 70 aos anos 80, a preocupação foi integrar todas as áreas da empresa em prol de um objetivo em comum, que era ocupar uma posição de distinção no mercado através de uma boa armazenagem, de uma boa distribuição e que fosse capaz de trazer a redução dos custos para a empresa e otimização do tempo e o espaço. E também tinham como principal objetivo atender à satisfação do cliente. Já a partir dos anos 80, começou a se iniciar o estágio atual, ou seja, o estágio da logística que a gente conhece hoje em dia. E ele é caracterizado pela logística ele caracteriza a logística pela importância dada à integração dos diferentes elos da cadeia de suprimentos, no caso a supply chain, né, que a gente vai falar mais pra frente. E destaca-se o desenvolvimento de sistemas de informação e a propagação do conceito de supply chain management, ou gestão da cadeia de suprimentos, em português. Destaca-se também a utilização de tecnologia da informação, que facilita a troca de informações entre os parceiros da cadeia. Agora eu vou falar um pouco o que é a logística no conceito atual. O conceito de logística mais comum e mais aceito entre os profissionais é a definição do Conselho dos Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos, que é esse daqui que está no cantinho.
e ele foi citado em 2005. E ele define a logística deixando claro a natureza dela, a raiz dela e todos os processos dela. Ou seja, ele define a logística como parte do processo da cadeia de suprimentos, que permite planejar, implementar e controlar de uma forma mais simples e mais eficaz. Algumas atividades que compõem a logística é a aquisição de matéria-prima. Algumas atividades que compõem a logística é a aquisição de matéria-prima, a movimentação, controle de processos, controle de estoque e armazenamento, a expedição e o controle do fluxo reverso de bens e serviços já adquiridos, ou seja, a logística reversa, que também vai ser falado mais para frente. Além disso, a gente tem também a comunicação e controle do fluxo de informação entre todas as partes da cadeia produtiva, ou seja, desde o início até o fim da cadeia, e é importante a gente garantir a qualidade dos produtos e dos serviços, a fim de atender expectativas e necessidades do cliente. Todas essas atividades que foram citadas, elas necessitam de uma atenção e de um gerenciamento de uma forma integrada, ou seja, você precisa atender todas elas e não deixar desenvolver só uma, você precisa desenvolver todas, para que assim a gente possa, para que desse jeito possam ser cumpridas com eficácia e com eficiência. Quando falamos de eficácia, nós nos referimos a uma empresa que consegue gerenciar sua produção com os recursos que foram consumidos e, em outras palavras, uma empresa eficiente é aquela que consegue maximizar sua produção, porém sem aumentar os seus custos. Uma outra tarefa importante da logística é tentar maximizar a lucratividade. Entretanto, deve-se sempre levar em consideração a satisfação do cliente, já que é para o cliente que a empresa presta o serviço, ou seja, é o cliente que mantém a empresa. Por isso, o profissional da área da logística ele precisa estar atento nas suas ações para que elas não tragam apenas os resultados do presente, mas também no futuro. Ou seja, você precisa atender as necessidades do cliente hoje para que um dia ele possa voltar para sua empresa. Você não precisa só manter ele hoje, mas você precisa também manter ele no futuro. Porque é ele que vai manter a sua empresa de pé. Agora a gente vai falar sobre a satisfação do cliente. As necessidades mais comuns e básicas do cliente que a logística deve atender, segundo esse cara aqui, que é o Ploman, e mais alguns outros atores, que foi citado em 1998, ele fala que para o cliente é importante entregar o produto certo e com qualidade, no lugar certo, no tempo certo e pelo custo certo. E atender às expectativas do cliente é o que mostra se o objetivo da logística e todos os seus processos foram alcançados, já que todas as nossas atividades elas são voltadas para atender a esse objetivo. Entretanto, para equilibrar essa expectativa do cliente e maximizar os lucros, a logística ela precisa usufruir de algumas estratégias de planejamento e gestão. Agora a gente vai falar um pouco sobre logística reversa. Por conta da preocupação com o meio ambiente, originou-se a chamada logística verde ou logística reversa, que tem como objetivo reduzir impactos ambientais que é provocado pela logística tradicional, que é o que a gente conhece. Por exemplo, o transporte de produtos e de insumos, que isso daí também causa alguns efeitos para o meio ambiente. A logística reversa, como o próprio nome já diz, ela realiza o processo reverso, e através dela a gente realiza a reciclagem, a reutilização e o retorno dos materiais até as empresas. Vamos falar um pouco sobre reciclagem. A reciclagem é quando o material é coletado, selecionado e direcionado para indústrias de reciclagem e revalorização. Por exemplo, aquela coleta seletiva que tem em alguns lugares, a gente separar o papel, o metal, o plástico, e aí ele é selecionado, coletado, selecionado, e eles vão para algumas indústrias de reciclagem. Depois vem a reutilização, que é quando o material ele retorna para o fabricante e ele acaba sendo usado novamente. Por exemplo, as embalagens dos produtos do Boticário, se você olhar na sacola, tem até uma parte que fala alguma coisa do tipo. Ele fala, por exemplo, assim: pega essa embalagem e devolva para as nossas lojas.
Por quê? Porque eles pegam essas embalagens e eles podem utilizar ela de novo para venda de outros produtos. Porque geralmente ninguém usa sacola, né? De novo. Então, se você pegar essa sacola e você devolver para o boticário, ele vai estar reutilizando. Isso ajuda também o meio ambiente, né? Porque daí eles não vão estar precisando produzir essa sacola. Então, eles podem reutilizar. E tem também o retorno, que é quando o material ele retorna para o fabricante por conta de problemas de especificação. Por exemplo, se você comprar um celular e esse celular vier com defeito, você vai precisar ligar, sei lá, no saque da empresa, ou entrar em contato com a empresa ou quem te vendeu o produto, para esse produto pegar e retornar para a empresa, para depois ele te dar um outro produto. E essa logística, essa também é uma parte da logística reversa que a gente chama de retorno. Por exemplo, o material ele não acabou a vida útil dele, mas ele não está em condições de uso. Então, esse daí seria o retorno. Agora a gente vai falar sobre a cadeia de suprimentos, ou seja, a supply chain. A gestão da cadeia de suprimentos ela é constituída pelo conjunto de organizações que mantém a relação do início ao fim na cadeia logística. E ela pode ser simples ou complexa. O que vai determinar se ela é simples ou se ela é complexa é a quantidade de fornecedores, as questões culturais e políticas e investimentos em tecnologia. Isso daqui é um exemplo da cadeia de suprimentos. Bem simples, na verdade. Mas, por exemplo, você retira a matéria-prima da natureza, você faz a industrialização dessa matéria-prima, você faz o transporte dessa matéria-prima para uma loja e depois dessa loja você vai lá e consome. Aqui não mostra a parte da logística reversa, mas aí seria bem o caminho inverso, explicando assim de uma forma bem rápida. A logística na cadeia de suprimentos ela é o elo que permite o acordo estratégico entre os parceiros. E esses parceiros eles buscam sempre os melhores resultados econômicos na redução de custos e agregação de valor para o consumidor final. A cadeia de suprimentos ela envolve todo o planejamento, gerenciamento e controle das atividades que envolvem o processo, ou seja, a obtenção de matéria-prima, o fornecimento do material, a fabricação do material, e ela controla também todas as atividades logísticas. Além disso, ela coordena a relação com os parceiros da cadeia, por exemplo, os compradores, os fornecedores e os intermediários e clientes. Além da necessidade de sincronização entre os membros da cadeia, ou seja, os membros da cadeia que são os compradores, os fornecedores e etc., é muito importante também utilizar ferramentas de gestão de custos logísticos, que são imprescindíveis para a gestão da empresa. E conhecer os custos da cadeia como um todo também é muito importante, porque dessa forma o fornecedor ele pode ter uma visão mais ampla de como as transferências na cadeia de suprimentos afetam seu valor econômico. Vou dar um exemplo disso daí, seria esses tempos mesmo, eu estava falando com o meu chefe, e ele falou sobre o pagamento de produtos que a gente consome. E ele falou que os nossos produtos, eles têm que estar, o nosso pagamento dos nossos produtos que a gente consome, ele tem que estar alinhado com os produtos que a gente vende. Por exemplo, não adianta eu vender um produto para ele pagar, para o nosso cliente pagar daqui 30 dias, se o meu fornecedor ele vai me cobrar daqui 28 dias. E eu estou contando com o dinheiro do meu cliente para pagar esse fornecedor. Então, o certo seria eu pagar esse fornecedor depois que o meu cliente já tiver me pagado, porque daí eu vou ter o dinheiro para pagar esse cliente. Então, a gente também tem que estudar todas as políticas de pagamento, assim como todas as outras coisas. Boa tarde a todos. Meu nome é Pamela e eu vou falar sobre o capítulo 2, que são os processos logísticos. Como a Larissa falou no começo, a gente dividiu o capítulo 2 em 3 tópicos, que seria a logística de abastecimento, a logística de planta interna ou operativa e a logística de distribuição. Atualmente, o foco da gestão empresarial são os processos. Processos são compostos de subprocessos, atividades e tarefas que conversam entre si, buscando agregar valor e gerar bens e serviços, no intuito de atender necessidade de clientes, internos ou externos.
Os processos são muito importantes dentro das empresas, pois começaram a reconhecer a importância de gerenciar a produção, não apenas aquelas funções hierárquicas, criando e agregando valor ao cliente, mostrando um elo na cadeia de valor. O livro trata a logística como um macroprocesso, composto de 3 processos básicos, que seria o abastecimento, que é a obtenção de materiais e componentes nacional e internacional, a planta, que é o suporte à manufatura, e a distribuição, que é a entrega do produto ao cliente, no mercado nacional, interno, ou o mercado internacional, externo, incluindo as atividades de pós-venda, que é o aftermarket também, conhecido como aftermarket. Onde esses processos também podem ser segregados em diversos outros subprocessos, que seria armazenagem, movimentação e transporte, e em atividades, que é acondicionar e movimentar materiais e também carregar o caminhão. A logística de abastecimento engloba atividades para colocar os materiais e componentes, nacionalização e importação, disponíveis à produção ou distribuição, usando técnicas de armazenagem, movimentação, estocagem, transporte e fluxo de informações. Seu principal propósito está relacionado ao processo de obtenção de material e controle de estoque em múltiplos locais. Segundo Balot, 1993, página 63, o termo obtenção é utilizado para referir-se aos aspectos de compras que têm algum impacto nas atividades de movimentação e armazenagem. Sendo assim, consideramos nessa obra que a logística não é responsável por compras, mas sim pela armazenagem, a movimentação e o transporte dos materiais e produtos. O subprocesso de armazenagem envolve a atividade de recebimento, inspeção, movimentação externa e estocagem. O subprocesso de transporte corresponde ao deslocamento externo dos insumos obtidos até a empresa. Logística de planta, interna ou operativa. Ela envolve todas as atividades relacionadas no suporte logístico até a produção, envolvendo todo o fluxo de materiais e componentes na manufatura dos produtos em processo até a entrega do produto acabado à logística de distribuição. Nesse processo, também envolve os subprocessos de armazenagem, que é a movimentação interna e o acondicionamento, e também o de transporte, que é o deslocamento externo em interplantas, de componentes para as submontagens. A logística de distribuição ela é dividida em 3 fases. Vendas, que recebe a informação do pedido e o integra em um sistema que pode se consultar o estoque disponível naquele momento e o crédito do cliente naquele momento. Se o produto não estiver disponível, o sistema realiza uma programação para a produção para que possa suprir o produto, que ele está pedindo e se encontra em falta. Após esse pedido ter sido confirmado por vendas, aciona-se então o processo logístico de distribuição, a armazenagem. No subprocesso de armazenagem, desenvolve-se a atividade de emissão de etiqueta do cliente, o código de barra dos itens a serem separados, a separação em si, a conferência, a embalagem, a emissão de conhecimento do frete, o faturamento, a consolidação da carga e a expedição, que seria a saída, o final. E no subprocesso de transporte, desenvolve-se a atividade de carregamento do produto até o centro de distribuição regional, a desconsolidação da carga, a transferência para o cross-docking para o transporte e a entrega do pedido final ao cliente. Dessa forma, encerra-se o ciclo do processamento do pedido e da logística de distribuição. Esses 3 processos descritos compõem o fluxo do produto. Não devem atuar de forma isolada, pois, como buscamos a redução do custo, onde isso fica acumulado em uma só das partes do processo, pode acarretar a elevação em outro
em outro processo. Então, vai aumentar, né, o valor do seu frete, o valor do seu final, né? O cliente nem sempre vai querer pagar o que ele está, né? Então, nessa gestão de processos logísticos, é relevante que se reconheça as diversas atividades existentes como um sistema integrado, suas interações com outras atividades da empresa e agregar o valor aos clientes e aos acionistas. Então, nesse caso, a gente tem que saber dividir certinho o valor, né, para não superfaturar um ou outro processo, que ele seja neutro, né, livre de outros adendos, para chegar no cliente final, ficar satisfeito, não só o cliente final satisfeito, mas também os acionistas. Olá, boa tarde. Meu nome é Carlos e eu vou dar continuação no trabalho, falando sobre o que é vantagem competitiva e valor na logística. Falando sobre a vantagem competitiva, cadeia de valor, valor para o cliente e valor para o acionista. A logística é fundamental para o funcionamento de uma empresa, pois visa satisfazer a demanda dos clientes. Para isso, utiliza um conjunto de métodos para realizar todos os processos operacionais de forma otimizada, oferecendo e entregando o produto no momento certo, gerando vantagens competitivas ao oferecer um bom atendimento ao cliente. O que é a vantagem competitiva? Podemos citar a vantagem competitiva como uma forma de se obter uma grade de clientes acima de seus concorrentes com mais facilidade, visto que, oferecendo um bom serviço e produto, torna os clientes fiéis. Mas para conseguir essa vantagem é necessário possuir estratégias e colocá-las em práticas. No livro é citado 3 estratégias, sendo liderança de custo, diferenciação e foco. Para aplicar essas estratégias é necessário avaliar o ambiente interno e externo, onde ele será alocado para saber se ela será viável. A liderança de custo, por exemplo, utiliza a redução de custos eliminando as atividades que não agregam valor, a necessidade de estoque e o desperdício. A diferenciação já é focada na qualidade do produto ou serviço, ou seja, se ele mostrar valer o preço a se pagar, apresentando benefícios e respeitando no mercado, ele agregará valor à sua empresa, gerando uma receita maior. A estratégia de foco é realizada através de pequenos detalhes no ramo em que a empresa está estabelecida, diferenciando o tratamento que é disponibilizado para os clientes e gerando preferência por um baixo custo e às vezes inexistentes. A cadeia de valor. A cadeia de valor é uma forma de organizar e otimizar como funciona a produção, desde a obtenção de matéria-prima até o produto finalizado, que é a entrega ao consumidor. De acordo com Gatorna e Walters, é possível gerar 4 tipos de valor, sendo forma, tempo, lugar e posse. A utilidade desse conceito se baseia no fato do cliente ter o produto no momento exato, na onde e quando ele precisa, gerando satisfação. A logística, nesse caso, gera valor por meio de transportes, fluxos de informações e inventários. Mas para Potter, o valor é aquilo que os compradores estão dispostos a pagar pelo que a empresa oferece. Ou seja, cada um pode estabelecer o seu próprio valor para o produto ou serviço em questão. Ainda na preposição de Potter, pode-se utilizar 3 princípios, que podem ser utilizados em conjunto, baseando-se em avaliar o volume e custos de atividade, o comportamento deles e as diferenças que possuem com a concorrência. Segundo o Bio, a cadeia de valor tem o objetivo de analisar estrategicamente a empresa para ter a determinação de vantagem competitiva e acrescentar o conceito de direcionadores de custos, que de maneira isolada ou combinada influenciam o comportamento dos custos. As inter-relações de efeito e na causa da cadeia de valor pode se tornar um elo, que pode reduzir o custo total de uma atividade, sendo ela uma relação estreita ou não. A existência de elos entre as operações logísticas representa um melhor gerenciamento. O just-in-time, por exemplo, é uma técnica de lidar com a redução de inventários de forma que reduz os custos, inclusive de manutenção. Para a agregação de valor para os consumidores, é possível avaliar a terceirização como decisão estratégica. Para a agregação de valores para os consumidores, é possível avaliar a terceirização
como decisão estratégica, apoiando-se na vantagem competitiva e em bons resultados econômicos. Uma pesquisa realizada por Hutchner e Langler Jr. confirmou que os gestores de logística acreditam que o processo agrega valor por sua utilidade de tempo e lugar, mas que a rentabilidade, retorno, crescimento de receita e satisfação dos seus clientes são essenciais. A pesquisa também identificou 3 temas relevantes: serviços ao cliente, qualidade, custo e lucro. Valor para o cliente. O valor para o cliente é uma forte ferramenta de vantagem competitiva, pois, fidelizando o cliente, se garante a rentabilidade e receita. Mas para se manter essa vantagem, é necessário compreender o que é valor para cada cliente de forma individual, em função das suas necessidades. Segundo Christopher, o valor para o cliente pode ser expressado da seguinte forma, que seria esse cálculo de valor para o cliente igual a benefícios recebidos pelos clientes dividido pelo custo total de propriedade. Ou seja, que é o que o produto pode gerar para o cliente dividido pelo seu valor, para uma conta que vê se compensa para o cliente. Muitas das vezes, a visão de benefícios é imperceptível, já que é relacionada aos outros valores individuais, pessoais dos produtos para cada cliente. Um exemplo simples é quando um vendedor de água passa quando está muito quente e um cliente está com sede. Naquele momento, o valor agregado para a água para aquele consumidor é grande, pois o vendedor está satisfazendo seu desejo naquele momento. Fornecendo água no momento de sede, portanto, o cliente age sobre o valor percebido individualmente. Valor para os acionistas. Diante de um ambiente competitivo, as empresas precisam formular formas de agregar valor para os acionistas, obtendo um bom resultado operacional líquido, semelhante ao lucro residual, parcerias, integrações, boas resoluções de problemas, administração de cadeia de suprimentos logísticas, criam valor para os acionistas. A minimização de custos, minimização de impostos, eficiência de capital de giro e custo fixo, melhoria de rentabilidade, todos são objetivos para a aprimoração da cadeia de valor, que auxilia e agrega valor para um acionista. Muitas vezes são difíceis de atingir em conjunto. Os gestores de logísticas podem focar mais na ativa de minimizar os custos e otimizar os ativos, buscando valor para o cliente e custo-benefícios para os processos logísticos, desenvolvendo sistemas para elevar o nível de excelência e diminuir o custo. Um exemplo de valor que foi bem visto para o acionista é o Sedex 10, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que tem o objetivo de o serviço de encomenda expressa com garantia de entrega até 10 horas da manhã no dia útil seguinte ao da postagem. Ao adquirir o serviço, o cliente estabelece uma relação de confiança com a empresa, pois é oferecido um serviço diferenciado com vantagem competitiva que pode ser um ativo para a empresa. Ou seja, para você gerar valor a um acionista, você simplesmente precisa melhorar o seu custo-benefício da empresa, fazendo com que o valor das suas ações suba e beneficiem os acionistas. E esse foi o resumo dos 3 capítulos que foi destinado ao nosso grupo. Espero que tenham gostado. E não sei, tem as perguntas aí?